Fala galerinha, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática do sexto ano e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre porcentagem, tá bom? Quem nunca viu a expressão, a palavra porcentagem aí no cotidiano, né? Desconto, aumento, eu vou ganhar um desconto ali na compra de um produto porque eu vou pagar à vista, coisas do tipo, né? Então hoje nós vamos estar falando sobre isso, vamos estar resolvendo questões sobre porcentagem, coisas que vocês já viram durante a semana inteira e vamos só finalizar aqui a semana com resolução de questões, tá bom? Então vamos lá comigo. A nossa habilidade da aula de hoje é a habilidade 37 e ela fala que nós vamos resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens aí com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer o uso da regra de 3, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora em contextos da educação financeira e entre outros aí. Então a gente vai estar falando um pouquinho da porcentagem aqui, mas a gente não vai estar utilizando regra de 3. Isso vocês vão estar vendo apenas na série seguinte, ok? A expectativa de aprendizagem da nossa aulinha de hoje, o que eu quero que vocês aprendam aí de casa, junto comigo, é resolver problemas que envolvam porcentagens, com base aí na ideia de proporcionalidade. Já falamos de uma aulinha aí sobre proporção, né, sobre ser diretamente proporcional ou inversamente. Então a gente vai estar envolvendo agora a porcentagem junto com isso aí, tá bom? Então vocês já viram bastante porcentagem durante essa semana e nós vamos estar apenas resolvendo questões na aula de hoje. Então observem aí, resolver problemas, ok? Vamos estar fazendo isso. Só uma introduçãozinha aqui antes da resolução de problemas. Vejam aqui o seguinte, acompanhem comigo. Muito utilizadas em provas e vestibulares, a porcentagem ou percentagem, como também é conhecida, se caracteriza como sendo um cálculo matemático que é utilizado aí para descobrir a proporção entre o todo e uma das suas partes. Em suma, a porcentagem ela é uma das formas mais conhecidas da matemática. Isso porque ela é utilizada em quase todas as formas. Principalmente quando é necessário comparar o crescimento de algo, expressar a quantidade de aumento ou até mesmo calcular um desconto do preço de uma mercadoria. Vocês já viram bastante esse assuntozinho de porcentagem, vocês já ouviram também os pais de vocês falando em desconto, falando em aumento, coisas do tipo, não é verdade? Comprar algo parcelado, às vezes você vai lucrar mais se você comprar à vista, porque você consegue, vamos dizer assim, pechinchar um desconto certinho. Então nós vamos estar falando sobre isso, resolvendo questões a respeito disso, ok? Coloquei aqui para vocês alguns exemplozinhos, né, com o símbolozinho de porcentagem, ó. Esse símbolozinho aí é o símbolo de porcentagem. Nós temos aí 10%, 20%, 25%, nós temos também 50%, 90%, 100%. Vocês já viram, né, esses valores durante a semana, provavelmente os professores aí utilizaram alguns desses números nas suas aulas, ok? Então, eu só coloquei alguns números aqui com o seu símbolozinho de porcentagem e fiz também alguns desenhos para que vocês associem cada desenho a cada símbolozinho da porcentagem, tá certo? Veja só o primeiro desenho aí que eu vou colocar para vocês. O que a gente pode observar nesse primeiro desenho aí? Olha só. Eu tenho um retângulo aí que está dividido em 4 partes, vocês perceberam, né? Essas 4 partes, elas são iguais. Eu tenho um retângulo dividido aí em 4 partes iguais. Porém, dessas 4 partes iguais, eu pintei apenas uma. Aí eu quero que vocês analisem aí. Essa uma parte que está pintada dentro das 4, ela representa qual dessas porcentagens que estão aparecendo aí na telinha de vocês? Será se essa partezinha que está na cor vermelha, que está pintada aí de vermelho, será se ela representa o 25% da figura? Será se essa parte que está em vermelho representa 20% dessa figura? Ou será se representa 10%? Ou 50%, 90% ou 100%? O que vocês me dizem? A figura inteira, o retângulo inteiro, ele representa a figura toda, representa 100%, ok?
Mas eu quero saber em relação a essa parte que está pintada. Eu pintei uma parte de um total de 4. Então, vocês concordam que eu não pintei 50%? Concordam? Porque 50% seria a metade. Então, eu teria que pintar duas delas. Não é isso? 100% também não, porque 100% eu tinha que pintar a figura inteira, né? O retângulo inteiro. 90% faz sentido, né? Não faz sentido porque é muito próximo de 100. E aí, está distante, certo? Então, a gente pode pensar aqui, 10, 20 ou 25%. O que vocês acham? Vocês vão chegar à conclusão que seria 25%. Percebam que, deixa eu só voltar ao anterior, percebam que se cada uma dessas partezinhas dessa divisória aí, dessa divisão, representar o número 25, vocês concordam que quando juntar as 4, você vai chegar na figura toda, que é o 100%? Concordam? Então, se eu só tenho uma partezinha pintada aqui, ó, de vermelho, vocês vão concordar comigo que essa uma parte aí, ela representa esse 25%, não é verdade? Então, 25% é essa parte que está em vermelho. Então, cada uma dessas partes aí vai ser 25%. Com isso, nós já temos a primeira. Observem essa segunda imagem que apareceu aí para vocês. O retângulo, ele ficou pintado inteiro. A figura ficou pintada inteira, não é verdade? Então, se eu pintei a figura toda, vocês concordam que eu pintei a 100% da figura? Não é verdade? Se eu pintei a figura toda, isso quer dizer então que eu pintei 100% dessa figura, não foi? Ó, essa figura aqui, ela vai representar o meu 100%, não é verdade? Olha só a próxima. Eu tenho uma figurinha aí e eu dividi essa figura em 10 partes. Contem aí, verifiquem se tem ou não 10 partes. Olha só, vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 partes. Dessas 10 partes, o que eu fiz? Eu pintei 9 delas. Então, vocês concordam que essa figurinha aqui, ela representa 90%? Não é verdade? Então, ok. A parte pintada representa 90% da figura. Olha só a próxima. Nessa nova figurinha aí, o que aconteceu? Eu dividi ela em 5 partes. Vocês concordam? 5 partes. Vou marcar elas, ó. 1, 2, 3, 4. Dividi em 5 partes. E dessas 5 partes, eu pintei apenas uma. Pensem no seguinte, se a figura inteira representa 100%, se você pegar esse 100 e dividir em 5 partes, vocês concordam que cada parte vai representar 20%? Não é verdade? Então, se eu pintei só uma dessas partes, eu pintei só 20% dessa figura. E 20% está bem aqui, ó. Então, essa figurinha aí representa 20%. Essa parte pintada representa 20%. Olha só a próxima. O que eu fiz? Observe que as figuras elas são do mesmo tamanho. Só que nessa próxima figurinha, eu dividi ela em apenas 2 partes. Ó. Primeira parte aqui, que eu estou marcando. Segunda parte aqui. Dessas 2 partes, eu pintei uma. Mas essa uma parte que eu pintei, vocês perceberam que foi a metade da figura, ó, bem no meio mesmo? Então, eu tenho a metade pintada e a metade em branco, não é isso? Isso quer dizer, então, o quê? Isso quer dizer que essa figurinha, essa parte pintada, representa essa porcentagem aí de 50%. E a última figurinha sobrou 10%, né? É a mesma situação lá daquela amarela. Eu dividi aí em 10 partes, como vocês podem acompanhar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividi em 10 partes. Dessas 10 partes eu peguei apenas uma delas. Então eu só peguei uma delas. Eu só peguei aqui 10%. Essa parte verdinha aqui, ela representa esses 10%. Então, vocês têm alguns exemplos aí na telinha de vocês de porcentagens relacionadas às suas figurinhas, né? As divisões aí. Observem agora que nós vamos estar trabalhando algumas questões, tá bom? Veja a primeira. Saindo de Teresina com o tanque cheio e percorrendo aí uma distância de 300 km, o carro do professor Leonardo consumiu 25% do combustível. Então, o carro estava com o tanque totalmente cheio, certo? E quando eu percorri 300 quilômetros, quando eu fui lá e marquei aqui do zero, cheguei em 300 quilômetros, o mostrador lá do combustível me disse que 25% do combustível já havia sido consumido. Então, 300 quilômetros significa gastar 25% do combustível.
quantos quilômetros ele precisa percorrer para que o consumo seja de 50% e de 100%. Bora lá. Quando eu percorri 25%, olha só, 25%, deixa eu marcar aqui para vocês. Quando eu percorri 25%, o que aconteceu? Ou desculpa, quando eu percorri 300 quilômetros, o que aconteceu com o combustível? Eu gastei 25%, não é verdade? Ó, quando eu percorri esses 300 quilômetros, eu gastei 25% do combustível. Então, para eu gastar 50% do combustível, vocês concordam que esse 50% é o dobro de 25, não é? Eu dobrei, ó, de 25, dobrei para 50. Então, tá bem simples, não tá? Quando eu percorro 300 quilômetros, gasto 25% do combustível. Para eu gastar 50% do combustível, eu vou ter que percorrer o dobro da minha distância, não é? Então, você pega aqui, ó, os 300 quilômetros, multiplica por 2. E você vai ter aí 600. Então, ó, para que você gaste 50% do combustível, você vai precisar o quê? Você vai precisar percorrer 600 quilômetros. Deixa eu colocar a unidadezinha aqui, quilômetros. Ficou claro? Então, esses 600 quilômetros aqui me dizem que eu já gastei 50% do combustível. Ou seja, eu gastei a metade, não é verdade? Olha para a letra B. Para que eu consuma aí todo o combustível do carro, para que eu chegue aí a gastar 100% do combustível, eu vou percorrer qual distância? Também está simples, né? Utiliza a letra A para lhe ajudar. Se quando você percorreu 600 quilômetros, você gastou a metade do combustível, ó, 600 quilômetros, você gastou a metade. Para que você gaste a outra metade, você vai percorrer o quê? Você vai precisar percorrer o quê? Outros 600 quilômetros, não é verdade? Para que você gaste aí a outra metade, você vai percorrer mais 600 quilômetros. Então, esses outros 600 quilômetros vai significar a outra metade do combustível. Logo, se você fizer essa soma aí que está aparecendo, 600 mais 600, faça essa soma. Você vai encontrar 1.200. Quando eu percorrer 1.200 quilômetros, isso quer dizer que eu vou gastar 100% do combustível do carro. Concordam? Entenderam a questão? Então, para eu gastar a metade, 50%, eu preciso percorrer 600 quilômetros. Para eu gastar todo o combustível, eu preciso percorrer 1.200 quilômetros. Certinho? Próxima questão. Vamos lá ver o que eu botei aqui para vocês. Por ter tração apenas nas rodas da frente, os pneus dianteiros aí, do carro do professor Leonardo, eles acabam se desgastando mais rápido, né? Eles acabam ficando bem gastos mesmo, porque a tração é na frente, certo? Então, eles gastam bem mais rápido que os traseiros. Acompanhe a tabela de desgaste desses pneus aí e complete ela. Então, eu vou botar uma tabelinha para vocês. O que eu quero que vocês percebam nessa tabela? Olha só. Quando eu tenho aqui, quando o pneu da frente, ó, pneu dianteiro, ó, pneu da frente do carro, quando eu gasto 10% do pneu da frente, o que acontece com o pneu traseiro? Ele gasta só 5%. Quando eu gasto 10% no pneu dianteiro, o pneu traseiro gasta só 5%. Então, ele gasta menos, não é verdade? Aí, quando o pneu traseiro gasta 20%, o dianteiro gasta 20%, o traseiro gasta só 10%. Tá aqui. Olha só a relação que está acontecendo aí. Quando um gasta 10, o outro a metade, que é 5. Se o da frente gastar 20, o outro gasta a metade, que é 10. Quando o da frente vai gastar 30%, quando o pneu da frente está com 30% gasto, o outro vai ser a metade, né? O pneu dianteiro é 15%. Então, vocês já perceberam a relação aí. Então, olhem para cá. Pneu dianteiro gastou 50%. O pneu dianteiro já gastou aí a metade, né? A sua vida útil aí já foi-se pela metade. Então, quando esse pneu dianteiro gasta 50%, o pneu traseiro gasta quanto? Olha, eu deixei o espaço aí para que vocês completem. Quando esse pneu dianteiro gasta 50%, vocês concordam que o pneu traseiro gasta só a metade, não é isso? Então, a metade de 50 é quanto? 25%.
Pronto. Estou completando a tabela, foi isso que a questão pediu. Então, se o pneu dianteiro gasta 50, o pneu traseiro gasta a metade. Já na continuação da questão, o que a gente percebe? Que eu informei para vocês que o pneu traseiro gastou 35 e eu deixei o espaço em branco aqui no pneu dianteiro. Quantos por cento vai gastar aí no pneu dianteiro desse carro? Se o traseiro gasta 35, o dianteiro gasta mais, não é? Gasta o dobro. Então, quanto que é o dobro de 35? Não é 70? Pois pronto, está respondida a nossa questão. Quando o pneu traseiro gastou 35%, esse 35% que eu estou mostrando aí para vocês, o pneu dianteiro vai gastar 70%, ok? Então essa foi a nossa questão. Vamos para mais uma questão aqui. Um senhor pegou emprestado aí, com um amigo, uma quantia de R$3.000. Tava liso, né? Faltou um dinheirinho e tal, tinha que quitar uma dívida. Pegou R$3.000 emprestado, né? Entretanto, esse senhor teve um gasto inesperado com o seu carro, né? Quebrou o carro. E ele gastou uma quantia de R$600, né? Dos 3.000, ele tinha que pagar a dívida, pegou, acabou gastando R$600 para ajeitar o carro. Quantos por cento esse senhor gastou do total? Tem uma dica aí para vocês. Descubra quanto vale 10% do valor que esse senhor pegou emprestado. Qual foi o valor que ele pegou emprestado mesmo? Não foi esse 3.000 que está aparecendo aí para vocês? Bem aqui, ó. Ele pegou emprestado 3.000, não é isso? Vou marcar aqui para vocês. Desses 3.000, esses 3.000 vocês concordam que é todo o dinheiro que ele pegou emprestado. Esses 3.000, vou até escrever aqui para vocês, aqui embaixo. Esse 3.000 aqui, ele representa 100%, ok? É 100% do que a pessoa pegou emprestado. Aí o que acontece? Dos 3.000, essa pessoa precisou gastar R$600 para ajeitar o carro. E aí eu quero saber, quantos por cento esse senhor gastou no total? Ele gastou quanto? Esses R$600, ele equivale a quantos por cento do total? R$600 é quantos por cento de 3.000? Aí a dica, descubra quanto vale 10% do valor que esse senhor gastou emprestado, tomou emprestado. 10% do que ele tomou emprestado. Vamos fazer isso daqui juntos, olha só. Se R$3.000 representa 100%, o que vocês acham que ia significar 10%? 10% ia ser quantos reais? R$3.000 é 100%, não é isso? E 10%, Leonardo, seria quanto? Será que é a metade? 10% é a metade? Não, não é isso não, né? 10% não é a metade, não. 10% ela é 10 partes de um total de 100 partes. Então, se tu pegar esse R$3.000 aí e dividir ele em 100 partes, pegar 10 dessas 100 partes, você vai ter os 10%, ok? Então, vamos dividir esse 3.000 aí pelo 10. Vamos fazer isso. Opa. Vamos dividir o 3.000 por 10. Vou dividir por 10. Eu vou ter o que aqui, ó? Quanto é 3.000 dividido por 10? 300, não é isso? R$300. 10% de 3.000 significa R$300. Esses R$300 significa aí 10%, ok? Mas a pergunta foi, quantos por cento esse senhor gastou do total? Ele gastou 600, não foi, para ajeitar o carro? R$600 representa quantos por cento do total lá que ele tinha? Leonardo, tá fácil, sabe por quê? Porque a gente acabou de descobrir, usando essa dica que está aí entre parênteses, nós acabamos de descobrir que R$300 significa 10%. Então, se eu dobrar de 10 para 20%, eu vou ter que dobrar de 300 para R$600, concordam? Quando eu dobro de R$300 para R$600, eu também tenho que dobrar de 10 para 20%. E observe que eu já cheguei na resposta. O senhor não gastou R$600? Esses R$600 equivale a quantos por cento? Tá aí, equivale a 20%, como está aparecendo aí na sua telinha. Então, quantos por cento esse senhor gastou no total? Ele gastou 20% do que ele pegou emprestado, tá certo? Pronto, essa daí era outra questãozinha que eu preparei para vocês. Vamos para a nossa próxima. Vejam aqui
Antes da pandemia, a Dona Maria conseguiu reunir toda a sua família. A família da Dona Maria aí é composta por 28 pessoas. 28 pessoas, incluindo a Dona Maria, tá? Ou seja, 100% da família foi reunida nesse dia. Antes da pandemia, estava 100% da família reunida, né? Então, 100% da família significa o quê? Significa as 28 pessoas juntas. 28 pessoas. Ok? Aí o que aconteceu? Agora, no mês de dezembro, né? Nós estamos no mês de dezembro. Tomando todos os cuidados possíveis, a Dona Maria resolveu reunir os familiares novamente. Porém, para que não causasse aglomeração, essa reunião foi apenas com os filhos. Porque lá no início, quando ela reuniu todas as 28 pessoas, tinha os netos, tinha os cunhados, tinha tio, tinha todo mundo, né? Tinha sogro, tinha muita gente. Tinha sogra, tinha primo, eram as 28 pessoas. Só que agora ela resolveu reunir apenas os filhos. E os filhos dela são quantos? São 6, não é? Cadê os filhos delas aí? Ó? Olha aí no texto aí, ó. São quantos filhos? São 6 filhos, né? Então, nessa nova reunião, quantos por cento da família estavam juntos? Veja só, não foi a Dona Maria que reuniu? Então, nessa nova reunião, tinha a Dona Maria junto com seus 6 filhos, né? Tinha a Dona Maria mais os 6 filhos. Com isso, temos aí um total de 7 pessoas. Tem 7 pessoas nessa reunião aí de dezembro, né? Nosso mês de dezembro. Agora vamos lembrar, essas 7 pessoas, elas representam quantos por cento da família inteira? Não eram 28 pessoas? 28 pessoas significa 100% da família. Nessa nova reunião, quantos por cento dessa família estavam juntos? Será metade? Será 50%? Não, né? A metade seriam 14 pessoas. 14 pessoas seria a metade, né? 14 pessoas seria o quê? Seria 50%. E eu só tenho 7 pessoas ali. Preciso descobrir. Aquelas 7 pessoas representam quantos por cento? Vamos fazer um desenhozinho aqui, ó. Observem aqui, ó. Se eu tivesse um retângulo aqui, e esse retângulo, ele representasse as 28 pessoas. Vocês concordam que se eu dividir em 4 partes iguais, esse retângulo inteiro aqui representam as 28 pessoas. Se eu dividir em 4 partes iguais, vocês concordam que cada parte equivale a 7 pessoas? 7, 7, 7 e 7. Cada parte equivale a 7 pessoas, não é? Se eu juntar tudo aí, vai dar as 28. Só que esse retângulo inteiro, ele representa 100%. Então, vamos pensar o quê? 100% dividido em 4 partes iguais, não dá 4 partes de 25? Então, cada partezinha dessa representa 25%, não é isso? Então, o número 7 representa 25%. Esse número 7 aí, que está aparecendo na telinha de vocês, ó, ele representa o quê? Representa 25% da família. Então, quando ela só conseguiu reunir 6 filhos, juntamente com ela, só tinham 7 pessoas, essas 7 pessoas representam aí 25% da sua família, beleza? Vamos para mais uma questão? Olha aí. Em determinada sala de aula, 4 alunos são portadores de necessidades especiais. Sabendo que esta sala de aula possui 40 alunos no total, então já vamos começar a escrever aqui. O total aí são 40 alunos, né? Esses 40 alunos, eles representam 40 alunos. Eles representam 100%, né? São 100% dos alunos. Eu tenho 4 alunos aí que são portadores de necessidades especiais. Eles representam quantos por cento do total? 4 alunos representam quantos por cento dos 40? Então, vamos pensar aqui. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Está riscando aqui novamente. Esses 4 alunos representam quantos por cento aí? Só um minutinho. Deixa eu apagar aqui, ficou bagunçado. Os 4 alunos representam quantos por cento aí? Vamos lá. Eita, mas ficou feio.
Mais uma vez. Os 40 alunos representam 100%, ok? Vou fazer direitinho aqui agora. Representa 100%. 4 alunos representa quantos por cento? É esse que eu quero nessa questão. 4 alunos representa quantos por cento? Vamos pensar assim, se 40 é 100%, então 20 alunos vai ser 50%, né? 20 alunos, 50%. Então, se eu pegar aqui 10 alunos, representa quanto? Representa 25%, né? Cada 10 alunos representa 25%. Então, vamos ver aqui. 10 alunos, 25%. Se eu pegasse só 2 alunos, 2 alunos são quantos por cento? É como se eu pegasse aqui, ó, 10. Para eu chegar nesse 2, eu estou dividindo por 5, né? Se eu pegar 10 e dividir por 5, dá 2. Então, se eu pegar esse 25 e dividir por 5, eu vou ter aqui quanto? Eu vou ter 5, né? Ou seja, 2 alunos representa 5%, não é verdade? Como são 4 alunos que são portadores de necessidades especiais, esses 4 alunos, eles vão representar quantos por cento? Se 2 alunos é 5%, 4 alunos vai ser 10%. É só dobrar, ok? Então, essa daqui é a nossa resposta. 4 alunos representam aí 10% da turma, ok? Seria a mesma coisa de você dividir o 4 pelo 40. Você ia achar um número decimal, depois ia multiplicar por 100 para chegar na porcentagem, tá certo? Então, você ia achar aqui 0,1. E esse 0,1, ele equivale a 10%, ok? Próxima questão. Para uma festa de formatura, cada três alunos deverão vender 200 convites. Então, 3 alunos aí tem que vender 200 convites nessa festa de formatura. Carla recebeu 90 convites, Juliana recebeu 60 e Ângela recebeu 50. Se Carla conseguiu vender 80% dos seus convites, Juliana vendeu 40% dos seus convites e Ângela vendeu 60% dos seus convites, quantos convites não serão vendidos? Bora lá, rapidão essa questão aqui para que dê tempo. A Carla, ela recebeu 90. Vou botar aqui, a Carla. Ela recebeu 90 convites. Só que desses 90 convites, o que aconteceu? A Carla conseguiu vender só 80% deles. A Carla recebeu 90, mas só vendeu 80%. Então, eu vou ter que calcular 80% desse número 90. Vocês já viram isso durante a semana, né? 80 sobre 100 vezes o número 90. O que você vai fazer então? Ó, pode cortar um zero em cima com um zero embaixo, esse outro zero de baixo com esse outro zero de cima. Sobrou o quê? 9 vezes 8. 9 vezes 8 dá 72. Então, a Carla ela vendeu 72. Mas a pergunta é, quantos não serão vendidos, né? Quantos não? Então, vamos pensar aqui. Se a Carla ela tinha 90 convites e vendeu 72, então ela não vendeu... Ela não vendeu aí 18 convites, beleza? Vamos fazer a mesma coisa com os outros. O próximo foi a Juliana. A Juliana recebeu 60 convites, certo? Vamos botar aqui a Juliana. Juliana, ela recebeu aí 60 convites. Só que desses 60 convites, a Juliana, ela vendeu só 40%. Então, vezes 40%, certo? Esse zero de cima corta com esse zero de baixo, esse outro zero de baixo com esse outro zero de cima, sobra 6 vezes 4. 6 vezes 4 dá 24. Isso aqui é o que ela vendeu. Então, o que ela não vendeu? O que ela não vendeu? Ela não vendeu, só fazer a subtração. 60 menos 24, dá quanto? 36. Então, ela não vendeu 36. E por último foi a Ângela. O que a Ângela fez aí, ó? A Ângela, ela recebeu 50 convites, só que desses 50, ela vendeu aí
60%, né? Então, vezes 60%. Logo, corta esse zero com esse outro zero com esse, fica 5 vezes 6, que dá igual a 30. Então, a Ângela vendeu 30, isso quer dizer que ela não vendeu se ela tinha 50 e vendeu 30, então ela não vendeu 20. Pergunta, quantos convites não serão vendidos? Os que não foram vendidos, esses que estão no parênteses, ó. Esses daqui não foram vendidos. 18 mais 36 mais 20. Quanto é que vai dar essa soma? Vou botar essa soma aqui, ó, bem aqui na frente. Vai ficar aqui 8 mais 6, 14. Boto 4 e vai 1. 3, 4, 5, 6. E 1, 7. Então, não foram vendidos 74 convites. 36 mais 20 dá 56. 56 mais 18, 74. Então, essa daqui é a nossa resposta, tá certo? Galerinha, encerramos aqui por hoje. Até a próxima aula, tá bom? Já depois do intervalo. Fui, valeu! Olá galera, tudo bem com vocês? Já estou aqui mais uma vezinha com vocês, né? Então, acabamos de falar um pouquinho sobre porcentagem, respondemos algumas questões, vamos dar continuidade à nossa aula anterior, vamos responder mais questões sobre a porcentagem, então vamos comigo. Observem aqui, a nossa habilidade continua sendo a mesma da aula anterior, é a habilidade 37, né? Onde estaremos falando aí sobre porcentagem e a expectativa de aprendizagem é simplesmente isso que está aparecendo aí para vocês. Resolver a atividade aí com as habilidades da semana. Então, vocês viram bastante porcentagem aí durante a semana, vamos só responder questões. Então, vamos lá deixar de conversa e começar logo nas questões, né? Sabendo que 106 alunos de uma escola corresponde a 20% do total, quantos alunos tem nessa escola? Ou seja, essa escola aí vai ter, com certeza, mais do que 106 alunos, né? Esses 106 alunos aí, eles correspondem a 20%. Então, vamos começar a riscar aqui esse negócio. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. 106 alunos, eles representam aí 20%, né? 106 alunos, eles representam 20%. Eu quero saber quantos alunos tem nessa escola, qual é o total. Então, eu quero descobrir os 100%, né? 100% eles vão representar quantos alunos? Esses 100% aqui, eles representam quantos alunos? Eu não posso usar a regra de 3 aqui com vocês, né? Mas o que eu posso perceber? Eu posso utilizar estratégias diversificadas. Qual é a estratégia que eu vou estar utilizando nessa questão e que vocês podem estar utilizando em outras questões aí? Vocês querem chegar em 100% dos alunos, não é isso? Vocês conseguem perceber que para você sair do 20% e chegar em 100%, basta vocês multiplicarem o 20 pelo 5? 20 vezes 5 dá igual a 100, não dá? Dá, 20 vezes 5 dá 100. Então, se tu multiplica 20 por 5, você chega em 100%, faz isso lá do outro lado também. Pega o número 106 e multiplica por 5. E aí você vai ter o resultado. É só isso, não tem mais... Não tem dificuldade, certinho? Vamos multiplicar aqui o número 106, vou ter que multiplicar ele pelo número 5. Olha só, 106 vezes 5. Multiplicando isso aqui, eu tenho 6 vezes 5 dá 30, eu boto 0 e vou levar um 3. 5 vezes 0 dá 0. Como tem o 3 lá em cima, 0 mais 3 dá igual a 3. E 5 vezes 1 dá 5. Novamente, 5 vezes 6, 30, boto 0 e vai 3. 5 vezes 0 dá 0, 0 mais 3 dá 3 e 5 vezes 1 dá 5. 530 é a nossa resposta. 100% dos alunos representam aí 530 alunos. Então, nessa escola, nós temos aí um total de 530 alunos, certo? Bem simples essa questão. Vamos lá para a nossa
próxima. Deem uma olhadinha aí, façam as anotações de vocês, para que possamos fazer mais uma questãozinha, tá certo? Hoje temos várias questões aí. Nossa segunda questão de hoje fala o seguinte: um relógio pode ser comprado aí em 4 prestações de R$ 150, ou à vista com 10% de desconto. Quanto será pago em reais se a compra for feita à vista? Deixa eu só olhar que horas são aqui no meu relógio. Hora do intervalo, mas vamos lá. 4 prestações iguais de R$ 150. Eu posso ir lá na loja e dizer assim, eu quero pagar em 4 vezes. Cada uma das prestações eu vou lá e chego e dou R$ 150, certo? Ou então eu posso pagar o valor total à vista e ganhar um desconto de 10%, né? Vou lucrar um pouquinho, né? Vou pagar menos. Quanto será pago em reais se a compra for feita à vista? Vamos lá fazer, né? Perceba uma coisa. Se são 4 prestações de R$ 150, eu preciso primeiro descobrir quanto que é o valor desse relógio. Concordam? O relógio, ele custa quanto? O relógio custa R$ 150 4 vezes. Opa, é um 4, Leonardo, não é 5 não. 4 vezes. O relógio custa 150 vezes 4. As 4 parcelas de R$ 150 dá um total de quanto? 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 5 dá 20, de Leonardo dá 20. Bota o 0 e vai 2. 4 vezes 1 dá 4. 4 mais 2 dá 6. Então, esses 600 aqui é o valor total. É quanto custa o relógio, tá bom? Quanto custa esse relógio? Só que o que eu vou fazer? Eu vou comprar ele à vista. Se eu comprar ele à vista, eu vou ter um desconto de 10%, não é isso? Então, eu vou calcular aqui, ó, 10%. O pessoal falou em porcentagem, é dividir por 100, tá? Vou calcular quanto que é 10% de R$ 600. E aí eu vou descobrir de quanto que vai ser o meu desconto. É simples fazer esse cálculo porque você pode cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, ok? O que sobrou então? Sobrou lá na frente o número 10 e também sobrou o número 6. 10 vezes 6 dá igual a 60. Esse 60 aqui é o desconto, ok? Então, isso quer dizer que o relógio que era R$ 600, eu vou pagar ele à vista e vou ter um desconto de R$ 60. Então, quanto eu vou pagar? Olha só, eu vou pagar 2 pontos. 600 menos 60. Quanto é 600 menos 60? 540. Então, esse valorzinho aí de 540 é o que eu vou estar pagando nesse relógio, tá bom? Vou comprar à vista e vou ganhar um desconto de 10%. Isso quer dizer que eu vou lucrar aí, eu vou ter R$ 600 aí para botar a bateria do relógio depois, né? Já que ele foi caro. Então, bem fácil isso daí, bem simples, tá bom? Próxima questão. Tá o nosso reloginho aí para vocês, ó. Deixa eu só tirar ele do meio para que vocês anotem. O relógio é esse aí, ó. Observe que o relógio está fazendo até legalzinho assim para vocês, tá bom? Tudo bem aí com vocês, né? Próxima questão. Eita, Leonardo, isso tudo? Rapaz, agora essa daí é grande, hein? Deixa eu ver se tem espaço pelo menos para eu responder ela. No atual sistema de aulas remotas, né? Atualmente estamos assim. Os professores, eles precisaram investir aí em equipamentos tecnológicos, como o notebook, que você está vendo bem aqui, ó, um notebook, né? Celular, o meu tá ali para não dar interferência aqui na aula. Webcam, né? Vocês estão me vendo aí por uma câmera. Mesa digitalizadora, que é esse negocinho aqui que eu estou utilizando para escrever, que me dá muito trabalho, né? Minha letra fica perfeita quando eu escrevo aqui, vocês já perceberam. Entre outros, né? Vários equipamentos aí que outros professores também compraram. Então, beleza. Sem contar as melhorias que tiveram que ser feitas nos planos de internet, gerando assim gastos extras. Supondo que nesse novo formato de aula, o professor Leonardo, que é muito preocupado com a aprendizagem dos seus alunos, teve que adquirir um notebook e um celular novos, cujos valores a prazo eram R$ 3.200, R$ 2.300, respectivamente. Notebook, R$ 3.200, celular, R$ 2.300. Porém, para não ficar com dívidas, resolveu comprar esses equipamentos à vista e conseguiu aí um desconto de 20% em cada um. Então, comprei o notebook à vista, ganhei 20% de desconto no preço do notebook. Comprei o celular à vista, também ganhei 20% de desconto. Ok, saiu mais barato, né? Sendo assim, qual foi o gasto total do professor Leonardo com essa compra à vista?
né? Gastei muito dinheiro. Vamos ver quanto foi que eu gastei aí, né? Será que isso é verdade mesmo ou se eu estou só brincando? Quem sabe, né? Então, o que aconteceu? O valor do notebook era R$ 3.200. Só que eu vou comprar ele à vista, eu vou ganhar... Deixa eu só tirar esse negocinho aqui da tela. Eu vou ganhar um desconto de quantos por cento? De 20%. Então, vamos calcular aqui o desconto, ó. Eu vou tirar aqui 20%. Eita, mas ficou feio. Não, peraí. Tá aparecendo na minha cara. Então, eu vou pegar aqui, ó. Foi mal. Esses 3.200 e vou calcular 20% desse valor. Vezes 20%. Ok? Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, ó. Você pode cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros lá em cima, como eu já falei. Sobra o quê? Sobra o número 32 vezes o número 2. Só que 32, ou vezes o número 20, né? Eu não cortei o zero do 20. O 32 duas vezes dá 64. Então, como tem um zero ali no 20, eu vou botar o zero aqui. Então, eu tive um desconto no notebook, eu tive esse desconto. Desconto aí de R$ 640. E no celular? Bora descobrir aqui de quanto foi o meu desconto no celular. O valor do celular era quanto? R$ 2.300. Vou botar aqui o meu 2.300. Desses 2.300, o que aconteceu? Vou calcular 20%, que é o que eu tive de desconto. Então, vezes 20%, como vocês aprenderam aí durante a semana com os outros professores. Então, também vou cortar 2 zeros embaixo, com 2 zeros em cima. O que sobrou? Sobrou 23 de um lado, vezes o 20. Pensem só assim, ó. O 23 duas vezes dá 46. Pega aquele zero em um ali que você não utilizou e bota na resposta. R$ 460 foi o desconto no celular, ok? Então, vamos lá saber quanto foi que eu paguei agora, certo? O notebook, que era 3.200, mais o celular, que era 2.300, se eu fosse comprar parcelado, eu ia gastar quanto aqui? 0, 0, 5, 5. Se eu fosse comprar parcelado, eu ia gastar R$ 5.500, certo? Mas eu comprei à vista, eu ganhei desconto, não foi? Qual foi o desconto que eu ganhei? 640 no notebook, 460 no celular. Então, eu vou calcular bem aqui o meu desconto. Bem aqui na frente, ó, eu tive aí um desconto, certo? Ó, o desconto foi de quanto? Deixa eu só separar aqui para ficar melhor. O meu desconto foi de 640 do notebook, vou apagar aqui que ficou feio. 640 do notebook, certo? Com 460 do celular. Isso aqui é o que eu ganhei de desconto. Essa soma aqui vai dar 0. 6 mais 4 dá 10, bota o 0 e vai 1. 6 mais 4, 10. 10 mais 1, 11. Então, eu ganhei R$ 1.100 de desconto, ok? Então, eu não vou pagar mais R$ 5.500. Eu iria pagar R$ 5.500. Como eu comprei à vista, eu vou pegar esses R$ 5.500 e vou subtrair R$ 1.100, que é o desconto. Fazendo essa subtração, o que eu vou ter? 0, 0, 4, 4. Então, no final das contas, gastei R$ 4.400 comprando um celular e um notebook. Bem melhor do que R$ 5.500, concordam? Então, essa daí é a nossa questão. Terceira questão. Mais uma questão, anotem aí rapidão. Vou dar 30 segundinhos aqui. Enquanto isso, eu vou ficar conversando aqui com vocês mesmo, tá bom? Vamos para a nossa quarta questão de hoje, que ela vai falar o seguinte. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois ele não podia pagar à vista. Sabendo que o valor à vista é R$ 1.500 e que o valor total a prazo é 15% maior que o valor à vista, responda. Quanto João vai pagar no total? Ora,
1.500 é o valor da TV à vista. Ele não pode pagar à vista, né? Ele vai ter que dividir. Fazendo essa divisão, vai pagar 15% a mais. Vai ter que pagar 15% aí de dinheiro aí a mais em relação aos 1.500. Quanto será que ele vai pagar? Será que tem alternativa? Tem alternativa, né? Deixa eu botar as alternativas aí para vocês. Então, qual dessas alternativas aí vai ser o valor pago por João? Vamos calcular aí, né? Se ele comprar à vista, eu já sei que o valor que ele vai gastar aí é de 1.500, não é isso? Se ele comprar à vista, ele vai gastar 1.500. Como eu já sei que ele não vai comprar à vista, ele vai gastar mais, um valor maior que 1.500. Então, ele vai gastar 15% a mais. Vamos calcular aqui quanto que é 15% desse valor 1.500. Vamos calcular aqui quanto que é 15% de 1.500. Para começar, corta logo 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Sobra então 15 vezes 15. E aí eu tenho que fazer essa multiplicação e botar o resultado. 15 vezes 15. Quanto é 15 vezes 15, Leonardo? Faz aí comigo. 15 vezes 15. Bora lá. 5 vezes 5 dá 25. Eu vou botar o 5 e vou levar o 2. 5 vezes 1 dá 5. 5 com 2 vai ficar 7. Bota 2 tracinhos aqui, né? Não pode colocar mais número. 1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 1 vai dar 1. Fazendo essa soma aqui, nós temos 5. 7 mais 5 dá 12. Boto 2 e vai 1. E 1 mais 1 dá 2. Então, eu fiz aqui uma soma. R$ 225 ele vai pagar a mais, certo? Então, 15 vezes 15, eu vou botar aqui para vocês, ó. R$ 225 que ele vai pagar de extra, né? Então, quanto o João vai pagar no total? Para ele levar essa televisão, então, ele tem que pagar os 1.500 acrescidos de 225. Então, faz essa soma e eu vou encontrar aqui 5 mais 0 dá 5, 2 mais 0 dá 2, 5 mais 2 dá 7 e esse 1 que está sozinho eu vou repetir, 1.725. 1.725 está em qual letra? Na letra C, ok? Então, você vai lá na letra C e marca ela, tá bom? Então, vamos lá? O professor Leonardo foi a uma loja aí de Teresina com o intuito de comprar um celular novo, né? O celular estava ruim, como eu mostrei na questão anterior, e eu fui comprar um celular novo, tá? Deixa eu já botar as alternativas e o meu celular aí. Olha, o celular que eu comprei foi esse aí, tá bom? Zerado. Então, foi comprar o celular novo, o seu já estava um pouquinho acabado, né? E ao chegar no interior da loja X, para não fazer propaganda para ninguém, se deparou aí com um celular top de linha, Lanterninha 2021, lançamento, que custava aí uma bagatela de R$ 1.500. Pretendendo fazer o pagamento à vista, ganhou um desconto de 20%. A respeito dessa situação, responda: qual foi o valor do desconto em reais? E letra B, quanto o Leonardo pagou pelo celular tendo comprado aí à vista? Então, beleza, ó, vocês estão apreciando aí meu celular que eu comprei, né? Top esse daí. Então, bora lá. Como eu na letra A estou perguntando qual é o valor do desconto, eu vou calcular 20%, ó, que é 20 sobre 100. Vou calcular 20% do preço, que é 1.500, do valor do celular. Já fizemos isso bastante aqui hoje, né? Corta 2 zeros em cima, corta 2 zeros de baixo, sobrou o quê? Sobrou o número 20 vezes o número 15. Quanto que é 20 vezes 15? Faz aqui o cálculozinho ao lado, ó. Não, melhor, vamos melhorar isso aqui. Quanto é o número 15 duas vezes? O 15 duas vezes não é 30? Como tinha um zero ali ao lado do 2, bota ele na resposta. 20 vezes 15 vai dar 300. R$ 300 aí é o valor do desconto, tá bom? Foi um desconto aí de R$ 300. Letra B. Quanto o Leonardo pagou pelo celular tendo comprado à vista? Ora, se o celular era R$ 1.500 e eu tive 300 de desconto, eu paguei quanto? 1.500 menos
300 dá igual a 1.200. Então, eu paguei aí R$ 1.200 por essa beleza de celular que está aparecendo aí na sua telinha, né? Lanterninha 2021, ok? Notem aí e a gente vai para mais uma questão, tá? Hoje tem muitas questões aí. Veja que bicicleta massa que eu coloquei para vocês, ó. Uma bicicleta sofreu um desconto de 20%. Se custava R$ 550, qual o preço dessa bicicleta depois do desconto? A bicicleta custava R$ 550, teve um desconto aí de 20%. E aí? Essa bicicleta ficou custando quanto depois do desconto? Óbvio que ela passou a ser mais barata, né? Olha essa bicicleta aí que eu coloquei para vocês, né? Legal ela, né? Parece uma moto, só faltou aí o motor, né? Tem uns pneuzinhos ali também que é para não cair. Eu só ando se tiver o pneuzinho. Então, R$ 550 era o preço. Teve um desconto de 20%. Quanto que ela passou a custar, né? Vamos calcular o quê? 20% de R$ 550. Vocês já estão calculando aí, né? Espero que sim. Já fizemos muitas questões a respeito disso aqui. Então, eu tenho que calcular aí 20% de R$ 550. Olha só, nós vamos ter que calcular 20% de R$ 550. Quanto que vai dar esse cálculo aí? Veja só, não tem um zero em cima? Você corta com um zero do 100. Não tem um zero no 20? Corta com o outro zero do 100. O que foi que sobrou então? Sobrou o número 2 multiplicando o número 55. Mas o 55 duas vezes, pensa aqui, 50 duas vezes é 100. 5 duas vezes é 10. 100 mais 10, 110. Então, esse 110 aqui foi o desconto. Então, vou comprar à vista, vou ganhar R$ 110 de desconto. Mas a pergunta é, qual o preço dessa bicicleta depois do desconto? Então, é só fazer a subtração. Você vai pegar aqui o preço antigo, 550, deixa eu só escrever aqui, ó. Logo, você vai pegar o preço antigo, que é 550, vai subtrair o desconto, que é 110. Faz essa subtração. Ficou legal isso aqui não, deixa eu apagar. Faz essa subtração aí, bora ver quanto é que vai dar. Quanto é 550 menos 110? 0 menos 0 dá 0. 5 menos 1 dá 4, 5 menos 1 dá 4. R$ 440 por essa belezura aí de bicicleta, tá bom? À vista. Se for parcelado aí tem que pagar 550 mesmo, tá bom? Mais uma questão, anotem aí enquanto eu vou procurando mais uma questãozinha aqui para vocês. Vamos para a próxima? Ver aqui o que eu tenho para vocês ainda. Foi feita uma pesquisa numa determinada escola a respeito dos meios de locomoção usados pelos alunos para percorrer um trajeto de casa até a escola. E o resultado está representado abaixo. 72 alunos vão para a escola de ônibus, 60 vão de carro, 13 de bicicleta, 32 vão a pé, 3 utilizam outros meios de transporte, tipo patins, né? Alguma coisa do tipo, eu acho. Ou avião, né? Pode ser que alguém vá de avião, de helicóptero, né? E o total de alunos aí, o total de entrevistados, foram 180 alunos. Ok, então tá aí os valores da tabela. Pergunta: qual o percentual correspondente aos alunos que vão para a escola de ônibus em relação ao total de entrevistados? Eita, Leonardo, agora complicou, né? O total de entrevistados é o quê? 180. 180 alunos significa 100% dos alunos, correto?
180, vamos começar a riscar isso aqui. Esse número 180 aqui, ele representa 100% dos alunos. E aí ele quer saber o seguinte, qual o percentual correspondente aos alunos que vão para a escola de ônibus? Quantos vão de ônibus? 72 alunos, né? 72 alunos. Eles significam quantos por cento? Certo? E aí, Leonardo, como é que eu faço? Não posso usar a regra de 3, tá? Tenho que procurar uma outra estratégia. Se vocês dividirem aqui o número 72 pelo 180, vocês vão achar a resposta. Esse tipo de questão você pode fazer utilizando esse raciocínio. Você quer descobrir os 72 alunos, né? Esses 72 alunos, eles representam quantos por cento aí em relação aos 180? Se você fizer essa divisão, você consegue chegar no resultado. Vamos fazer essa questão, então, utilizando esse raciocínio. Eu preciso pegar o número 72 e dividir ele pelo 180. Mas eu estou com um probleminha, o 72 ele é menor que o 180. O que eu tenho que fazer? Você tem que botar um zero aqui e aqui na resposta você vai botar um zero e uma vírgula, ok? Agora nós temos 720 dividido por 180. Quantas vezes será que o 180 cabe dentro do 720? Será se é 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes? O que vocês acham? Oi? 5, 6, vamos tentar 5? 5 vezes, é? Vou pegar aqui, ó, o número 180 e vou multiplicar por 5. Se der 720, bem, se não der, a gente procura outro. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 8 dá 40, não é verdade? Bota o 0 e vai 4. 5 vezes 1 dá 5, 5 mais 4, 9. Ih, Leonardo, deu 900, eu só queria 720, então passou, né? Então não vale, não é esse número 5. Vamos pensar em um número menor. Pode ser o 4? Pode. Vamos multiplicar então o 180 pelo 4, ok? Façam 180 vezes 4. 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 8, 32. Boto 2 e vai 3. 4 vezes 1 dá 4. 4 mais 3 dá 7. Então, 720 é onde eu queria chegar, né? Então, isso quer dizer que se eu botar bem aqui o número 4, ó, 4 vezes 180 dá 720. 720 menos 720 vai dar 0. Então, 0,4. Olha só, 72 dividido por 180 dá 0,4. Só que 0,4 ele é um número decimal e eu quero em porcentagem. Se eu quero em porcentagem, eu pego esse 0,4 e multiplico por 100. Quando eu multiplicar, eu vou chegar no número 40. Então, é 40%. Ficou pequenininho aí, vou só colocar ele aqui embaixo, ó. 40%. Então, esses 72 alunos que vão para a escola aí de ônibus, eles representam 40% do total de alunos, tá certo? Anotem aí. Mais uma questão, vamos lá? O gráfico mostra o conceito que alguns alunos obtiveram em uma prova. Então, temos um gráfico aí legalzinho para vocês e temos que responder duas alternativas. Olha só esse gráfico. Sabendo que 150 alunos fizeram essa prova, quantos alunos tiraram a nota C? Então, olha bem aí no gráfico onde tem o C, lá embaixo. Bem aqui, ó, tem o C, né? Esse C, que é esse gráficozinho na cor roxa, ele representa quantos por cento? Olha aqui, ó, ao lado, ó, só você fazer uma ligaçãozinha, ó, 32%. 32, olha o símbolozinho de porcento aqui, ó. 32% dos alunos tiraram nota C. 32% dos alunos tiraram nota C. Então, se eram 150 alunos, o total de alunos eram 150, e desses 150, ele quer saber quantos tiraram nota C, e eu percebi que lá no gráfico a nota C representa 32%, você vai calcular 32% do total de alunos, que é 150.
50. Então, o que você vai fazer? Cortar um zero aqui com um zero aqui para diminuir os cálculos. O que sobrou? Sobrou o número 32 vezes o número 15. E lá no denominador, eu tenho que botar o 10, porque eu não cortei os dois zeros, eu cortei só um. Mas o 32 vezes 15, vamos ver quanto é que dá aqui, ó. 32 vezes 15. 5 vezes 2 dá 10, bota o 0 e vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Vou botar um tracinho aqui. 1 vezes 2 vai dar 2 e 1 vezes 3 vai dar 3. Façam a soma aqui, ó, nós vamos ter 0, 8, 4. Bota o sinalzinho de mais aqui, 480. Então, essa multiplicação me gerou 480. Só que eu tenho que dividir pelo 10. Para eu dividir pelo 10, eu vou simplesmente cortar um zero com um zero, vou botar o resultado aqui embaixo. Então, eu vou ter aqui, ó, 48 dividido por 1 dá 48. Então, 48 alunos tiraram a nota C, ok? E quantos alunos tiraram a nota D? A nota D, olha só, o D, esse gráfico azul claro, foi 20%. Então, vamos calcular 20% do total de alunos, que é 150. Então, eu corto dois zeros aqui, ó, com dois zeros. Dois zeros em cima, dois zeros embaixo. Sobrou 2 vezes 15, e 2 vezes 15 dá igual a 30 alunos. 30 alunos tiraram a nota D. Beleza, pessoal? Prontinho, respondemos letra A e letra B. Por hoje é só isso, só questões sobre porcentagem. Espero que vocês tenham compreendido, né? A letra não ficar muito legal nessa mesinha aqui, mas tá bom, né? Acho que deu para entender. Ficou um pouquinho bagunçado, mas deu para entender. Obrigado pela atenção de todos. Até a nossa próxima aula. Estarei aqui logo, logo. Valeu! Olá, alunos, tudo bem? Professora Débora Lívia, de Língua Portuguesa, juntamente com você para mais uma aula de revisão. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os poemas, ok? Mas antes de recapitularmos o conteúdo, veremos as habilidades que serão trabalhadas durante este momento. A primeira, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, claro, dentro de um contexto determinado. A segunda, inferir informações a partir do texto, inferência local, ou de conhecimento prévio do assunto, inferência global, aqueles conhecimentos que nós já adquirimos antes da leitura do texto e que nós podemos aplicar quando lemos o texto, ok? Identificar sintagmas nominais e verbais como constituintes imediatos da oração e também perceber a presença e significação desses sintagmas dentro do texto poético, no processo de elaboração dos sentidos, ok? Bom, o gênero textual da semana, o gênero em foco, como nós sempre esclarecemos aqui, é o poema. Para quem não lembra, já que hoje é dia de revisão, eu trouxe um quadro explicativo bem bacana que vai te ajudar a relembrar, a perceber as características do poema, desse gênero textual. Em primeiro lugar, o tema. Qual é o tema de um poema? Nós temos imagens que significam, né? Lembrança, uma lembrança marcante, uma lembrança que pode se tornar, né, ou ser percebida como inesquecível, também pode ser tema de um poema, um fato que impressionou ou os sentimentos. Quando nós
nós falamos de sentimentos, esses sentimentos podem ser os sentimentos, né, do eu lírico, aquela entidade, aquela voz que fala no poema, mas também um sentimento, né, mundial, um sentimento universal, um sentimento local, né, um momento que o país está vivenciando. Nós vimos que durante este momento de pandemia, né, várias pessoas se manifestaram, né? Eu lírico, o meu lírico, uma voz que fala sobre a pandemia, se manifestou através do poema e da poesia para falar sobre um sentimento, né, que é mundial, um sentimento que faz parte, que está, no caso, atravessando aí todos os países do mundo, ok? Bom, a intenção ou finalidade do poema é sensibilizar, expressar emoções e sentimentos, provocar humor, às vezes criticar também, mas antes de qualquer coisa, fazer arte. E essa arte, já pulando um pouquinho aqui para o público-alvo, ela não é uma arte elitizada, é uma arte para todos. Todas as pessoas podem e devem ter acesso ao texto poético, ok? A linguagem e construção do poema. É evidente que essa linguagem, né, essa linguagem em si mais formal ou mais informal, vai depender muito do momento, do autor, da escola literária, do objetivo, da finalidade, da intenção do poema. Mas, via de regra, nós trouxemos aqui alguns aspectos que marcam a grande parte, a maioria dos poemas, ok? Então, nós temos a seguinte estrutura: os poemas são divididos em versos e estrofes, sendo que as estrofes são conjuntos de versos, né? Um conjunto de versos. E o verso é cada linha do poema. Fácil demais, não é? Olha só. A linguagem também é marcada pela rima, pelo ritmo, pelo jogo de palavras, pela repetição de sons. E nós precisamos lembrar que tudo isso significa, porque não há inocência na linguagem. Por fim, temos ainda o uso das famosas figuras de linguagem. Recentemente, nós trabalhamos inclusive com a metáfora e a comparação. A metáfora é uma das figuras de linguagem mais evidente, mais presente na poesia, não é? Aquela comparação implícita, ok? E temos também o público-alvo. Aqui nós destaquei 3 tópicos. O primeiro, toda e qualquer pessoa que goste, que aprecie o texto poético. Em segundo lugar, alunos e professores. Em terceiro lugar, parentes e familiares. Resumo da ópera: todos devem, né, ter acesso ao texto poético. Bom, então, para início de conversa, eu trouxe essa imagem que vai abrir o nosso momento de discussões, de leitura e também de resolução de questões, tá? Questões essas que hoje, né, são mais dissertativas mesmo. Eu vou dar um tempinho um pouco maior para que você reflita e responda aí no seu caderno ou mesmo mentalmente. Depois, juntos, nós vamos verificar se a sua resposta foi ou veio ao encontro ou foi de encontro aqui com a resposta que eu vou formular. Professor, e essa história de encontro ao encontro? Pois é, ao encontro é quando as coisas estão casadinhas, unidas, elas se confirmam. De encontro não, é uma oposição, né? São ideias contrárias. Então, se a sua resposta for de encontro com a minha, alguma coisa precisa ser retificada, corrigida aí no seu caderno, na sua resposta, certo? Então, para início de conversa, nós temos essa imagem, né, que apresenta alguns elementos. Analisem comigo. O que nós temos aqui? Bom, nós temos livros, né, eles estão bem evidentes. Nós temos pessoas, 2 pessoas. Nós temos uma escada, temos algumas, né, umas ramagens, umas folhagens aqui. Temos uma lâmpada, um coração, uma lupa e um traço, né, uma linha tracejada, um pouco ondulada, que indica um certo movimento. Bom, para você, o que essa imagem significa? Se nós observarmos atentamente, veremos que o livro serve de apoio, né? A pessoa está segurando um livro apoiado em outros livros. Então, o livro, ele dá sustentação, ele serve de apoio e de base para que a pessoa possa estar
tranquila, bem aconchegada, certo? A leitura faz isso conosco. Socialmente falando, a leitura nos aloca, a leitura nos coloca em um lugar e nos dá uma certa segurança, ok? Então, nenhum professor que está aqui ministrando aulas para vocês, não é? Saiu assim, hoje eu vou dar aula para os meninos. Não, nós fazemos leituras antes e essas leituras é que nos dão respaldo, elas servem como base para que nós os coloquemos aqui e falemos a vocês, ok? Então nós temos ainda a lâmpada. Essa lâmpada é muito famosa, né? Todo desenho animado, quando alguém tem uma ideia, sempre aparece uma lâmpada. E percebam que a lâmpada nunca está apagada. Quando há ideias, a lâmpada acende. O livro, a leitura, funciona como uma energia que move o nosso pensamento, que move as nossas ações, que impulsiona escolhas corretas, ok? Então, quando nós lemos, quando nós entendemos a importância da língua portuguesa para as nossas vidas, vivências e relacionamentos, a nossa lâmpada acende, nós começamos a vislumbrar um mundo melhor. E aí nós temos, né, que a leitura envolve movimento, a leitura envolve paixão, amor, né? Quando nós lemos a poesia, especialmente o texto poético, nós olhamos o mundo com outros olhos, né, de uma outra forma, de uma outra perspectiva. O tempo, as pessoas, os amigos, tudo passa, tudo ganha um sentido, um valor maior que antes. Essa é uma das principais funções da literatura do texto poético. Então, de maneira geral, nós temos essa análise. Percebam que não há texto verbal aqui, porém, as cores e imagens significam. Outro ponto importante para que nós avancemos: não há nada fora dos livros. Quando nós não lemos, quando nós não estudamos, né, o nosso mundo ele fica meio sem graça, sem cor, porque nós não entendemos nada. E se eu não entendo, como eu vou desfrutar de algo que eu não compreendo, tá? Escolher bem, andando no escuro. Então, fiquem atentos. É importante ler. Portanto, vamos às leituras de hoje, né? Vamos às análises. Nós vamos iniciar com esse poema Mistério de Amor. Analisem a imagem, nós temos um beija-flor, uma flor e o poema Mistério de Amor. Olha aí uma característica do texto poético, essa rima, essa leveza, musicalidade, sabe? Pois é, Mistério de Amor. É o beija-flor que beija a flor ou é a flor que beija o beija-flor? E agora, José, né? Quem beija quem? Olha só, se nós observarmos uma coisa que eu quero dizer, chamar a atenção de vocês antes de nós passarmos para as questões, observem a repetição das palavras, a rima, né? Essa repetição ela vai marcando um ritmo no poema. É o beija-flor que beija a flor ou é a flor que beija o beija-flor, né? Olha que legal. Então é o ritmo bem marcadinho aqui. Aqui nós temos uma análise prévia, né? Eu vou, nesse primeiro momento, analisar juntamente com você e nos próximos você, né, precisará ir ler de forma autônoma, como nós sempre dizemos, e caminhar com os próprios pés, ok? Então vamos lá. No primeiro momento, o beija-flor parece estar se movimentando em direção à flor, né? E isso nós percebemos quando olhamos, né, que as asas dele estão abertas, né? Ele está tentando a cabeça, né, inclinada, o bico também. Então ele está numa postura, num movimento como se realmente quisesse beijar a flor, sugar o néctar. Ok? Depois, nós também percebemos o seguinte: o beija-flor parece aguardar a flor, que também vai ao seu encontro. Olha aí, ao encontro e não de encontro. Já pensou? Se a flor não quisesse o beija-flor? Sai daqui, não quero você. Não é assim que acontece, tá bom? Então, a flor também se inclina e nós percebemos isso pela imagem. Ambos parecem se movimentar uma em direção
ao outro, ok? Então, nós entendemos aqui que a ideia do amor, do beijo, do carinho, do sentimento, tá? Independentemente, né, na relação familiar, de amizade, né, a ideia é que nesse sentimento, no amor, ocorre uma reciprocidade tão intensa, tão grande, de tal modo que nós não sabemos quem gosta mais de quem beija quem, porque os dois estão unidos, os dois estão caminhando de mãos dadas no mesmo propósito, ok? Então, por isso o eu lírico questiona, olha, é a flor que beija o beija-flor ou é o beija-flor que beija a flor? Não conseguimos dizer. O amor é um mistério exatamente por isso. Dois elementos, nós temos aí beija-flor e flor, querendo a mesma coisa, certo? E é esse sentimento de unidade que os mantém unidos. Bom, diante disso, as possibilidades de representação de movimentos podem reforçar a ideia de que há reciprocidade entre os dois elementos. Foi o que eu acabei de dizer, mas de uma forma assim um pouco mais sistemática, bonitinha, né? Então, o nome disso aqui, né, desse processo de interpretação é exercício de dedução, né? Entender essa relação entre amor e a posição, as cores, a inclinação do beija-flor e da flor é uma questão de inferência. Então, sempre que nós falamos de inferir, nós estamos dizendo que você precisa ir além do texto, mas cuidado, a partir dos elementos que são apresentados nele. Então, nós não inventamos, nós não falamos aqui da Lua ou de Marte. Nós falamos de elementos que estavam elencados, apresentados no texto, certo? Vamos lá. Outro poema. Professora, tem outro beija-flor, outra flor aí inclinada? Pois é, mas olha agora a diferença, o poema. Esse é um poema de Cinéas Santos, um autor piauiense, certo? Um poeta piauiense, professor de literatura, autor do cordel ABC da Ecologia, né, conhecido em todo o Brasil, um manifesto, na verdade, a favor da vida, né? Ele fala sobre o eu lírico, na verdade, fala sobre a importância da preservação da natureza, e nós vemos que o próprio autor também é muito engajado com essa questão. Ele defende muito a questão ambiental, né, e se preocupa bastante com as gerações futuras, tá? É um pensamento bem fraterno e empático mesmo, né? Ele sempre questiona, olha, o que as gerações futuras vão encontrar se nós estamos destruindo tudo agora, tá? Então, esses elementos naturais são bastante comuns na poesia de Cinéas Santos. O título do poema é Cochichos, né? Cochichos. E aí nós temos o seguinte: de que vive o beija-flor? De beijar, responde a flor. Isso não tem cabimento, protesta irritado o vento. Isso não é profissão, murmura baixinho o chão. E a sorrir explica a flor, quem beija vive de amor. Então, percebam que os elementos aqui, né, nós temos outros elementos. Além da flor e do beija-flor, nós temos ainda o chão, né? Nós temos o vento, e todos esses elementos são personificados, porque a gente sabe, ou seja, eles recebem características de gente, de pessoa, tá? Porque nós sabemos que, por exemplo, o vento não se irrita, tecnicamente não, né? A flor não fala, o chão não murmura, quem faz isso somos nós, seres humanos. Então, esse é um dos recursos do texto poético, né? Os elementos podem ser personificados, né? Os elementos inanimados recebem características de seres animados, de seres vivos. Então, observem que, diferentemente do outro poema, nós temos uma quantidade de elementos maior. Porém, né, a discussão é praticamente a mesma, o amor entre a flor e o beija-flor. Agora percebam, aqui, diferentemente do outro texto, né, ao invés de explicar o amor propriamente dito, nós percebemos a interferência
interferência dos outros, né? A interferência alheia. Olha, o que eles estão fazendo? Isso não é profissão. Olha aí o chão irritado, né? O vento diz, olha, isso não tem cabimento. Então, aquela intromissão não vai dar certo, né? Às vezes, quando você deseja tomar uma decisão, né? Sempre há alguém, aqui no caso foi o chão e o vento, que começaram a ficar bastante irritados. Ok? Então, vamos às questões? Primeira questão, eu vou ler, depois retorno aqui e você conta e fala para mim quantos versos e estrofes tem um poema. 1, 2, 3 e... valendo! Vamos lá! Opa, rapidinho, já deu tempo. Eu tenho certeza que vocês são bons demais de matemática, já contaram tudo. Olha só, quantas estrofes tem o poema, gente? Professora, a estrofe é o conjunto de versos. Pois é, então nós só temos uma estrofe. Quantos versos? Vamos contar comigo? Vai lá, você pode triscar aí na tela, chega pertinho, não sei. Mas vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3, temos 1, 2, 3, 4, 5, pulei não, né? 6, 7, 8 versos no poema Cochichos, ok? Segunda questão, eu já até comecei a falar, falo demais. Olha só, o que há de diferente entre o texto Cochichos e o texto Mistérios do Amor? Tempo. Eu tenho certeza que você já escreveu. Olha só, a quantidade de elementos é diferente, né? No primeiro texto aqui, Mistérios do Amor, nós temos 2, o beija-flor e a flor. No texto Cochichos, nós temos o beija-flor, a flor, o chão e o vento, certo? Além disso, o tema também altera, né? Muda um pouquinho, o sentido do poema muda um pouco, porque no primeiro texto que nós lemos, o sentido era dizer que o amor é um mistério. No segundo, Cochichos, a ideia era de explicar esse sentimento para os outros elementos, para os outros seres, entre aspas, envolvidos na história. Tá? E se nós formos analisar com calma, outras diferenças também irão saltar aos nossos olhos. Isso porque cada texto é um texto. Embora haja um diálogo intertextual entre eles, interdiscursivo, nós sabemos que cada texto é produzido, né, é formulado com intenções e finalidades diferentes. A organização das palavras é diferente, então não há como significar da mesma maneira. Outro texto, né, poema também. Olha só, hoje nós vamos ler bastante, viu? O dono das ruas. Vamos descobrir quem ele é? Olha só. Vira e mexe, ele aparece, desconfiado, arredio. Nem parece um vira-lata irresponsável, vadio. Há muito não toma banho, ninguém lhe faz um carinho. Sempre mal acompanhado, melhor que viver sozinho. Olho vivo, bom ouvido, faro fino, pé ligeiro, para fugir da carrocinha, chegar antes do lixeiro. Nada tem, muito precisa, é dura a realidade. Só 3 coisas lhe faltam: tempo, fome e liberdade. Ok? Então, nós já entendemos que esse dono da rua é o quê? É o cão, né? O cachorro, né? Abandonado pelos donos. Abandono de animais é crime, tá? Que isso fique bem claro, não pode. Mas, infelizmente, essa prática ainda é bastante comum, bastante recorrente, tá? Então, nós observamos, professora, como a senhora
pode saber e afirmar que ele é um animal abandonado? Porque ele não é dono de uma casa, tá? Ele é dono da rua. Então, nós entendemos que ele não tem um local fixo para estar, para morar. Também vemos que ele é arredio, né? Ele é um pouco assustado, ele é vira-lata, ele é irresponsável, ele é vadio, ele sai andando por aí. Esse poema também é de Cinéas Santos, ok? Então, mais uma vez, nós vemos a questão ambiental em foco aqui, certo? Vamos às questões? Olha só, a primeira questão é a seguinte: quantas estrofes tem esse poema? Quantos versos há em cada estrofe? Vou retornar e você conta, ok? Valendo! Opa, voltei! Professora, não deu tempo? Deu. Vamos lá juntos, ó. Temos 1, 2, 3, 4 estrofes. Quantos versos? 1, 2, 3, 4 versos na primeira estrofe, 4 versos na segunda estrofe, 4 na terceira e 4 na quarta estrofe também. Segunda questão, quem é o dono das ruas? Nós acabamos respondendo, né? Eu sempre acabo respondendo antes, não sei porquê, mas já respondi. Depois nós temos o seguinte: qual poderia ser o motivo para ele receber esse apelido? Vamos rapidinho encontrar essa resposta no texto. Olha só, por que é o dono da rua? Porque ele está nela, a rua se tornou a sua casa, certo? Olho vivo, bom ouvido, faro fino, pé ligeiro, para fugir da carrocinha, chegar antes do lixeiro. Então ele transita pelas ruas e sai bagunçando, abrindo lixo, fazendo o que ele bem entende. Próxima questão. Há um dito popular que diz o seguinte: antes só do que mal acompanhado. No poema, há versos que expressam o contrário. Em que versos isso acontece e qual poderia ser o motivo? Então, o ditado popular diz: antes só do que mal acompanhado. Você certamente já ouviu alguém dizer isso. Mas no poema nós temos o seguinte, olha: há muito não toma banho, ninguém lhe faz um carinho, sempre mal acompanhado, melhor que viver sozinho. Vamos voltar para a questão. Em que versos isso acontece, nós já identificamos. Qual poderia ser o motivo? Tempo. Ora, ele está abandonado, vive nas ruas, né? Mais do que ninguém, se ele compreendesse o funcionamento do mundo, ele entenderia, saberia o que é ser desprezado. Então aqui o eu lírico faz uma crítica bem sutil àqueles que não conseguem viver em paz com as diferenças, que não conseguem respeitar o outro, né? É melhor estar com aquela outra pessoa, com aquele outro ser que não é, né, não atende às minhas expectativas, do que desprezá-lo, ok? Então, o mal que eu não quero que façam a mim, eu também não pratico contra outra pessoa. Então, até o vira-lata entende que sozinho ele não chega a lugar algum, certo? É uma lição um pouco, né, bem interessante aqui. Olha só, a próxima questão. Embora o vira-lata citado no texto tenha muitas necessidades, disse no poema que não lhe faltam 3 coisas. Pensando em alguns desses itens, o que o cão pode ter que talvez muitos desejem? Vamos voltar ao texto? Olha, 3 coisas não lhe faltam, né? Tempo, fome e liberdade. Das 3 coisas que não lhe faltam, não é? Nós temos o seguinte: o que o cão pode ter que talvez muitos desejem? A liberdade, muito provavelmente, é o principal elemento, é o principal item de consumo que as pessoas tanto buscam, tanto procuram, ok?
para finalizarmos, mais um poema de Pedro Bandeira. O eu lírico diz o seguinte: vem que vem o vento, vem que sopra no momento, vou montando num jumento cavalgar o arco-íris. Vem que vem cantar, vem que vem sobrar, vem que vai voltar, vem que vai trazer tudo aquilo que eu tive que o vento carregou. Quando eu estava distraído ao olhar para o meu umbigo e o momento já passou. Vem que o vento solta, devendo o meu sonho, pesadelo tão medonho que eu nem quero lembrar. Então percebam, vem que vem o vento, vem que sopra no momento, vou montando no jumento cavalgar o arco-íris. Vamos às questões rapidinho. Que sentidos a sonoridade do poema pode produzir quando relacionada ao título do poema, do texto? Olha só, o título é Vento Perdido, né? E nós temos a repetição desse vem que vem o vento, vem que sopra no momento, vou montando num jumento cavalgar. Então, gente, essa sonoridade produz um efeito de sentido, ela sugere, né, o som do vento, né? Quando nós vamos formando ali, vem que vem o vento, você necessariamente produz esse som que reproduz, que reformula mentalmente a ideia do vento que sopra e que leva as coisas muitas vezes para longe, né? Ou para perto, depende. Mas essa é a ideia. Então, entendam que até mesmo a escolha das palavras no poema não é despretensiosa. Há um objetivo, há uma intenção clara quando o autor, né, o eu lírico, diz daquele modo e não de outro. A ideia é sempre sugerir sentidos e nós, como leitores, precisamos percebê-los, certo? Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau!